Pessoal, tudo bem? Tudo jóia com vocês? Então eu vim aqui para gravar esse vídeo. Eu fiz um vídeo anterior contando a primeira parte da minha história de amor. Então eu estou aqui agora para continuar a história, né? Se você não assistiu esse vídeo, eu vou deixar aqui em cima o link para vocês irem lá e assistir antes de assistir esse vídeo, para vocês entenderem tudo o que aconteceu, tá bom? Vale a pena dar uma conferidinha, que é uma história bonitinha. Então eu vou esperar aqui, vocês vão lá, assistir a primeira parte, depois vocês voltam aqui, tá bom? Vou aqui ficar esperando vocês. Até daqui a pouco. Então, gente, eu terminei outro vídeo falando das cartinhas, né, que a gente ficou... Eu fui morar em Goiânia e nós ficamos mais ou menos um ano escrevendo cartas de amizade. Aí, um dia... eu estava lá, né, no meu trabalho, né, na minha loja, lá na loja que a gente tinha, e recebi um telefonema dele. Até aí ele nunca tinha me ligado, a gente só conversava por cartas. Aí eu recebi um telefonema dele e ele disse assim: adivinha onde eu estou? Hã? Eu falei, não, adivinha onde eu estou? Onde que poderia estar, gente? Eu falei, você tá aqui? Ele falou, tô. Aí eu, nossa, aí ele falou, eu quero muito te ver. Aí eu falei, nossa, sim, eu também. Aí ele pegou, aí nós marcamos um encontro, né? Marcamos até na minha casa mesmo, no apartamento lá da minha irmã. Aí a gente pegou e a gente conversou um pouquinho, nem conversamos muito, conversamos só um pouquinho. Daí ele perguntou se ele podia me dar um beijo. Eu falei que sim. Aí ele pegou e falou, né? Perguntou assim, bem romântico mesmo: você quer namorar comigo? Igual foi da outra vez. Daí eu disse que sim, né? Sim, 1000 vezes sim, claro, né? E aí ele só falou assim pra mim: é pra casar, você me espera, né? Espera eu me formar. Ele estava no primeiro ano da faculdade, ele tinha concluído o primeiro ano, acho que foi isso, ele tinha concluído o primeiro ano nessa época. E aí tudo bem, aí a gente já começou a namorar aí, né? E depois ele foi embora, a gente ficou acho que uns 3 dias se vendo, aí depois ele foi embora e depois nós ficamos 10 meses sem se ver, só carta e alguns telefonemas. E aí depois ele voltou lá pra me ver. E foi muito engraçado, porque nesse intervalo de 10 meses, eu um dia tava na casa da minha mãe, era um Natal, e um vizinho, né, um colega nosso, um pouco mais velho que a gente, né, que foram ali, brincamos junto, né, era amigo mesmo ali. Ele me chamou um dia e perguntou se eu sabia que nesses 10 meses que o Fred ia casar, porque ele tinha engravidado uma menina em São Paulo. Eu falei assim, quê? Eu fiquei tão assim, eu fiquei muito mal. E naquele mesmo dia ele me ligou, né? O Fred me ligou pra desejar Feliz Natal e tudo. E eu acho que, eu não me lembro muito bem, mas eu perguntei alguma coisa pra ele, né? Ele pegou e riu no telefone. Falou assim pra mim, mas o que essa pessoa sabe da minha vida? Nada a ver. Aí ele até falou assim pra mim, eu acho que ele quer namorar com você, por isso que ele tá dizendo isso. Aí tá, né? Ele falou, imagina, não tem nem palavras pra dizer pra você da onde que saiu isso e por que saiu. Aí foi onde ele falou pra mim, né? Acho que ele quer namorar com você e tá inventando isso. Aí tá, passou, né? Eu acreditei nele. Aí depois, isso foi em dezembro, aí quando foi, acho que janeiro, ele foi me ver, né? Depois desses 10 meses que a gente ficou só falando por carta e telefone, aí ele foi me ver, né? Então foi assim, em dezembro eu tive essa notícia esquisita, em janeiro ele foi lá. E aí depois desse janeiro, foi onde eu senti firmeza mesmo no relacionamento, sabe? Porque ele ficou acho que uma semana, depois a gente foi pra casa da minha mãe, então ele pôde se relacionar com a minha família todinha de novo. Então foi onde assim o negócio realmente
eu senti assim firmeza mesmo de que tava acontecendo aquilo mesmo, tinha voltado mesmo, era um namoro, era real. Aí eu peguei e foi isso. Aí depois disso, dessa vez que ele voltou, a gente começou a se ver com mais frequência. Então a gente se via assim todos os feriados, a cada 2 meses, 1 mês e meio. Sempre que tinha uma oportunidade, ele ia pra minha casa. E depois eu fui pra São Paulo também, foi quando eu conheci São Paulo. Eu viajei e fui pra casa, fui lá, né, ele morava no CRUSP, fiquei uns dias no CRUSP, depois a gente foi pra casa da mãe dele, em Itapetininga, aí eu conheci a cidade dele, aí eu conheci a família dele, porque até eu não conhecia, eu só conhecia o pai, a mãe, o pai dele tinha falecido nisso tudo. E eu conheci o pai, conheci a mãe, conheci os irmãos, conheci um tio dele só. Mas aí depois eu pude conhecer o resto da família e ele me levou para conhecer muita família dele, tia-avó, pessoas mais distantes, primos do pai, primo da mãe. Então aí eu comecei a conhecer mais gente e foi assim. Aí nós namoramos 4 anos, distante e mais por cartas. Tinha dia que eu escrevia carta para ele todos os dias, assim 1,5 páginas, 2. E aí eu ia guardando, depois eu punha no correio tudo de uma vez. Eu não tinha acesso ao computador essa época, né? Era muito difícil, mal tinha computador na escola. Então era carta mesmo, e eu tinha muita necessidade, sabe? Telefonema, a gente se falava pelo telefone toda semana, 1 ou 2 vezes por semana. Mas nós tínhamos necessidade de escrever mesmo, a gente queria contar como que foi o dia, o que aconteceu, então a gente sempre teve isso de escrever cartas normais, né, cartinha de correio. E aí foi isso, gente, aí nós namoramos 4 anos e a gente tentou assim ficar junto várias vezes, depois de um tempo, mas não dava certo. Eu prestei uns concursos em São Paulo, a gente ficava assim desesperadamente loucos, malucos pra ficar junto e a gente não conseguia. Aí quando o Fred se formou, a gente tava esperando, né, não sabia, não tinha nem previsão de quando a gente podia ficar junto. Aí ele começou a fazer o mestrado e ele tinha uma bolsa. Aí a gente conversando, aí uma amiga minha falou assim, olha, eu acho que vocês já podiam ficar juntos, porque ele vai ter que sair mesmo da casa do estudante lá do CRUSP, vai ter que alugar um apartamento, vai ter que mobiliar um apartamento, então você já vem, vocês já ficam juntos, vocês ficam gastando muito dinheiro viajando, telefonema e tal. E aí eu falei, ai meu Deus, será? E a gente ficava com medo assim de sobreviver só com a bolsa dele, né? Daí ela falou assim, não, daí você vem, a gente manda os currículos, rapidinho você arruma um emprego, né? Que eu sou professora. Lá eu era concursada. Então a gente tinha muita vontade de ficar junto, assim, às vezes eu chorava, sabe, eu desesperava, eu falava, meu Deus, parece que nunca vai acontecer, nunca tem jeito. Então essa minha amiga pegou e conversou com a gente, falou assim, olha, porque ela já morava sozinha, né, ela morava sozinha, ela também estava organizando um casamento, e ela já tinha, assim, noção do custo de vida em São Paulo. Eu e o Fred, a gente não tinha, porque ele morava na casa estudante, a maioria das vezes ele comia ali dentro mesmo, no restaurante universitário, ele não pagava aluguel, ele praticamente não saía da cidade universitária, então a gente não tinha noção do custo de vida, então a gente achava que nunca dava, que não ia dar. Ela falou, não dá, porque ela já estava procurando casa para alugar, essas coisas, então ela fez mais ou menos as contas pra gente, falou assim, não dá, e a gente também vai estar junto nessa, a gente, qualquer coisa a gente ajuda. Nossa, é uma pessoa maravilhosa, assim, né, era amiga dele, era um casal, né, e eles namoravam também. O meu marido tinha estudado com o namorado dela, era namorado, né, na época, e aí, então eles estavam se organizando para casar. Eu só sei que eu fui, então essa minha viagem foi em janeiro, eu já voltei para casa da minha mãe falando que eu ia casar e que a gente tinha planejado para casar em abril. Então eu já voltei de São Paulo até com data pro casamento, sabe? Eu só precisava conseguir o cartório, porque a gente tinha escolhido, eu lembro, 3 de abril, ia dar no sábado da Aleluia, exatamente para todo mundo falando que ia casar no sábado da Aleluia, mas é porque a gente pensou nos parentes para poder viajar e tal. Aí a gente pegou e foi organizar o casamento, então foi uma coisa assim bem, sabe, tipo assim, não tinha data, de repente tem data, tem tudo. Já fui correndo naquela semana lá, organizar cartório, organizar tudo. Aí o cartório da cidade mesmo que eu morava
Eu não lembro o que foi, pôs alguma dificuldade, porque era sábado aleluia, porque ele não tinha espaço, ia ter que ir em outro lugar fazer o casamento, e aí ia ficar caro, alguma coisa assim. Aí eu fui na cidade vizinha, lá eu consegui pela metade do preço, e eles tinham um espaço lá, então fica tipo uma igreja mesmo, um salão. Podia fazer tudo que você quisesse, podia decorar, podia pôr tapete vermelho, normal, como se fosse um salão de casamento ou uma igreja. Então eles tinham todo esse espaço. Aí eu já deixei o casamento pago. Eu tava tão desesperada que eu já peguei o dinheiro que eu tinha, eu já paguei o casamento, eu já paguei, depois liguei pro Fred e falei, já agendei, já com ele, sério. A gente não tinha comprado móveis, a gente não tinha nada, a gente não, sabe assim, a gente não sei. Aí o que aconteceu? Quando as pessoas perguntavam o que a gente queria ganhar, na verdade a gente falou, olha, se você puder dar dinheiro, porque a gente vai ter que mobiliar a casa. Então uns deram dinheiro pro fogão, outros deram dinheiro pra geladeira, outros deram não sei o que, outros deram não sei o que, e foi assim. E depois lá no laboratório lá do Instituto de Física também, eles fizeram uma recepção pra gente e arrecadaram dinheiro. Eu lembro que deu um valor legal, assim, que deu pra gente comprar o guarda-roupa e uma cômoda pra gente guardar nossas roupas. Bom, enfim, isso foi depois que eu cheguei lá, né? Então eu organizei o casamento assim, era de manhã, aí eu consegui um clube lá, de uma associação que meus irmãos tinham, para poder oferecer o almoço. Daí eu paguei um almoço, fiz um almoço para depois que as pessoas saíssem do cartório e fossem para lá almoçar, né? Só para almoçar mesmo, não era festa, não era nada, não decorei nem nada. Só contratei mesmo a cozinheira e para servir a comida. E naquela mesma noite eu ia viajar para São Paulo. Então nós passamos a lua de mel dentro do ônibus, que a gente foi de ônibus. E, então assim, aí eu levei minhas roupas, eu levei minhas coisas de cozinha, levei as coisas que eu ganhei, praticamente tudo nesse sábado. Então assim, eu casei de manhã, a gente almoçou, a gente tirou as fotos. E à noite, eu acho que era 7h30 da noite, eu estava indo embora para São Paulo, de vez. Então já foi assim, gente, eu passei a lua de mel dentro do ônibus. Que vontade de ficar junto logo, que vontade de ver a nossa casa. E o Fred tinha organizado as coisas lá. Então quando eu cheguei, a gente tinha... acho que a gente tinha cama, a gente não tinha onde guardar as roupas. Ele pegou caixas, essas caixas assim, caixa normal, tipo de mudança, e fez tipo colmeias assim, sabe? Então as roupas dele tava tudo dobradinha, que ele já tinha alugado, claro, um apartamentozinho numa sobreloja, bem arrumadinho. E ele tinha feito assim pra gente pôr nossas roupas, já deixou espaço pra eu pôr minhas roupas. Eu tive que levar o enxoval também, eu tinha um pouquinho de enxoval, eu levei. Então ele comprou algumas coisas a gente ganhou, algumas coisas ele improvisou. E só sei que quando eu cheguei lá tava tudo organizadinho, tudo bonitinho. Então é isso. Eu sou uma pessoa assim que, eu não sei vocês, mas eu acredito em outras vidas. E eu não tenho dúvida de que em algum lugar aí do passado eu já conhecia esse espírito, que é o Fred. Hoje ele é Fred. Eu não sei aonde, eu não sei quando. Às vezes eu tenho a impressão de que a gente não conseguiu ficar junto, sabe? Talvez por esse orgulho que eu tive, que quase me fez perdê-lo novamente. Eu acho que por algumas vezes a gente não terminou a nossa vida junto. Talvez a gente tenha ficado junto, mas não tenha terminado junto. Ou a gente não conseguiu ficar juntos por questões familiares, alguma coisa assim. Eu não sei, eu tenho isso porque quando eu conheci o Fred, que eu conversei com ele, os valores dele, a forma como ele vê a vida, era assim, não era algo desconhecido. Não era algo desconhecido pra mim. Eu não sei explicar pra vocês, eu era muito nova, mas eu falava assim pra ele, nossa, parece que... Eu nem acreditava nessas coisas, mas eu falava assim pra ele, nossa, parece que eu já te conheço faz tempo. E aí ele falava assim, nossa, eu também tenho essa sensação. Como ele já acreditava nisso, ele só brincava assim comigo, porque ele não queria interferir nas minhas crenças, ele sabia que eu não acreditava nessas coisas, mas ele falava assim pra mim, de repente a gente já se cruzou por aí. E ele tem certeza disso, sabe? Ele tem muita certeza disso e ele sempre teve. A gente não sabe, e nem tem por que saber, né? O que aconteceu, como que foi, não tem porquê, né? Se Deus nos dá o esquecimento, sei lá, de repente a gente fez tanta coisa horrorosa, né? Que é melhor não saber.
Mas essa sensação de reencontro, né? Isso Deus não tira da gente, né? A sensação do reencontro, a sensação de que, puxa, dessa vez acho que a gente mais acertou do que errou. Porque essa é a sensação, né? Com relação ao nosso relacionamento, essa é a sensação que a gente tem, que dessa vez a gente acertou mais, dessa vez a gente se empenhou mais, dessa vez a gente venceu. E a sensação que eu tive desde o começo, que eu falei pra vocês, assim, meu Deus, eu conheço essa pessoa de algum lugar, eu não, sabe, eu não... Porque assim, eu era muito nova, eu nem pensava em namorar, nem pensava nessas coisas, mas quando eu conversei com ele, quando eu conheci ele, eu não sei, vem assim, parece que vem uma coisa na sua cabeça, que ela não existia, de repente ela passa a existir. Eu não sei se vocês estão entendendo, vinha assim, ó, parece que lá no meu íntimo, no meu inconsciente, na minha essência, eu já conheci essa pessoa. Não sei explicar muito bem pra vocês, mas é isso. Então sempre aquela sensação do reencontro, desde o começo. Não é porque a gente se reencontrou. E é muito interessante porque assim, quando eu me casei, eu na verdade eu não queria casar, eu não estava preocupada com papel, com cerimônia, com nada. Então a gente resolveu casar, mas na verdade eu queria ficar junto com ele, papel era de menos. Só que, então assim, eu queria saber, sabe, eu não tava preocupada com festa, com nada. Não tava preocupada com nada. Por mim eu já tinha, naquele janeiro mesmo, pego minhas coisas e ido embora. Não tava preocupada muito com essas coisas. Só que depois que eu me casei lá, que eu vesti um vestidinho branco, né, quase de noiva, que teve todo um ritualzinho de entrada e tal, eu fiquei depois assim, gente, durante vários meses sonhando com aquele casamento de novo, tendo aquela sensação gostosa, porque foi muito gostoso pra mim. Eu falei, nossa, ainda bem que eu me casei, porque foi tão bom. Eu não tava valorizando isso antes, mas foi bom. Aquele momento, ele foi assim, marcante pra mim. E por mais que tenha sido simples, e aí eu fiquei sonhando, revivendo aquilo de novo várias vezes. Às vezes eu falava pro Fred, nossa, eu sonhei de novo que eu tava casando. Ele falava, mas é comigo, né? Eu falava assim, claro, sempre com você. Então eu sonhava que eu tava casando de novo, sonhava que eu tava casando de novo, sonhava que eu tava casando de novo. Sempre assim, né? Aquele casamento, aquele dia especial, aquela cerimônia. Aí passou. Aí depois de muitos anos, bem depois agora que eu tive a Mel, eu sempre tenho sonhos de que a gente não ficou junto. Gente, eu acordo chorando. Eu acordo chorando com aquela sensação horrível. Sabe, é ruim demais. Eu choro porque no sonho eu tô sofrendo tanto que eu acordo chorando, sabe? Eu acordo chorando e eu não consigo parar de chorar por causa que a sensação fica. E o último sonho que eu tive, eu sonhei isso demais, que por uma coisa pequena assim a gente não ficou junto. E aí teve um dia assim que eu sonhei que, olha só, muito real. Eu sonhei que ele foi lá em Cachoeira, na minha cidade. Eu já estava bem mais velha, eu tinha me formado. Eu era muito bem sucedida. E ele voltou lá só para justificar que sentia muito por ter me feito promessas de que a gente ia ficar junto e não ficou e tal. Aí eu assim, muito orgulhosa, eu falava assim pra ele assim, mas pra que você tá vindo aqui me dizer isso? Pra que você veio perder tempo e me falar isso? Não tem nada a ver, você não precisava vir, você foi embora, pronto, me abandonou, acabou, que ficasse por lá, não precisava vir aqui falar isso, né? Alguma coisa assim que eu falava pra ele no sonho. E aí, gente, ia apagando o Felipe e a Mel da minha mente, sabe? Ia apagando assim, tipo, olha, eles não existem porque você não casou, você não ficou junto com ele. Então, aí eu acordava assustada, sabe, assim. Então, geralmente os sonhos são assim, sabe? Não é só porque a gente não ficou junto. É porque nesse sonho, toda essa realidade que eu vivo, ela é desfeita. Ela é desfeita, não existe o nosso lar, não existe os nossos filhos, não existe as nossas coisas, não existe a nossa vida junto. Então é muito esquisito, porque no próprio sonho vai apagando. À medida que a gente vai conversando, eu e ele, à medida que tem esse reencontro, porque sempre no sonho tem um reencontro, isso vai apagando. E aí eu sonho de várias formas. Teve uma vez que eu sonhei que ele ligou de São Paulo pra mim, dizendo que acabou tudo, que não ia ter casamento, que não ia nada.
sabe? E aí isso acontecia também, assim, vinha o sofrimento e começava a dissolver toda a minha vida diante dos meus olhos, assim, sabe? Começar a apagar, a sumir, sabe? E aí é muito ruim isso, assim, não existe seus filhos, sabe? Aí sabe aquela sensação assim de que, igual aqueles filmes assim, que a pessoa tá vivendo uma ilusão e depois ela acorda e nada daquilo existe. Não, ela não casou. Eu, tipo assim, eu não casei, eu não tenho filho, eu não tenho essa vida, eu só sonhei que eu tinha. Então é muito ruim e eu tenho esses sonhos direto. Eu não sei porquê, eu não sei o que isso quer dizer e nem sei se isso quer dizer alguma coisa, porque às vezes é só medo, né? Às vezes é só o, sei lá, o inconsciente mostrando que por muito pouco isso poderia ter acontecido, né? Se não fosse essa questão da carta. Então, de ter reencontrado essa carta que ficou perdida, né? Então, não sei, eu só sei que esses sonhos de vez em quando eles me assustam muito. E ao mesmo tempo que eu acordo feliz por ter sido sonho, eu acordo chorando muito mesmo, assim, de soluçar por causa da sensação horrível que fica esse tempo. Porque não foi no começo do casamento, isso foi depois que a Mel já estava grandinha. Depois que eu tive a Alice, eu não sonhei isso mais. Mas até antes de ter a Alice, eu sonhei sim. Nossa, e é muito ruim, eu sempre acordo ele pra contar, pra chorar. Aí ele fala, não, mas foi um sonho, você tinha que estar feliz, que é só um sonho. Eu, não, mas a dor ainda tá aqui. Então é isso, gente. Eu não sei o que isso significa, nem sei se significa alguma coisa e nem acho que eu preciso saber. Mas é isso, essa é a nossa história de amor. E graças a Deus a gente é muito feliz. Esses 16 anos de casados que a gente tem, tá? A gente casou em 1999 e nesses 16 anos, o Felipe tem 14 anos, tá, gente? E nós fizemos 16 agora em abril. E ele vai fazer 15 em... Nossa, já vai fazer 15 anos. Ele vai fazer 15 em agosto. E nesses 16 anos, assim, de casados, graças a Deus, nunca teve nenhum vendaval aqui no nosso lar que ameaçasse o nosso casamento, ou que um dos dois tivesse perdido um tempo, ou que tivesse rolado alguma incerteza com relação a gente junto. Nunca, graças a Deus. Sempre a gente nunca esteve mais certo do que a gente queria com relação a isso. Eu falo pelo Fred também, porque ele é muito aberto nessa parte. Era pra ele estar aqui comigo, sabe? Mas nós chegamos da rua e ele tava com sono, ele foi dormir. E como a Alice tá dormindo, se eu não aproveitar agora pra gravar, eu não consigo gravar. Ele até falou, não, eu quero gravar com você. Se der, depois a gente grava de novo, mas se não der, esse vídeo vai assim mesmo, sem ele. Ele queria gravar comigo, ele gosta de gravar, ele gosta. Só que eu fico um pouco tímida perto dele, não sei, pra gravar. Só pra gravar, tá? Na vida real não sou, não. Bom, gente, então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, dê um joinha, se inscreva aqui no canal. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!